Olá, alunos, tudo bem? Aqui o professor Ederson César e nessa aula vamos aprender sobre mais um conjunto numérico, mais um conjunto de números que vocês já vêm aí formalizando ao longo do estudo de matemática de vocês, desde quando vocês entraram aí no ensino fundamental. Ok? Fique comigo então até o final dessa aula para você aprender um pouquinho mais sobre esse novo conjunto de números. Beleza? Eu já volto. Bom, então, como eu já anunciei, a gente vai fazer então aí uma breve recordação, né? A gente vai recordar aí os conjuntos numéricos que você que está assistindo essa aula já conhece, para a gente poder formalizar aí o novo conjunto numérico, ok? Então acompanhe aí na tela comigo. Até agora você estudou o conjunto, né? Os conjuntos dos números naturais, estudou o conjunto dos números inteiros e estudou o conjunto dos números racionais. A cada novo conjunto numérico estudado, novos números foram acrescentados, foram agregados ao conjunto numérico que já foi aprendido por você ao longo da sua vida escolar. Então aqui a gente vai fazer uma breve revisão dos conjuntos numéricos que você já estudou. Bom, como citado, o primeiro aqui, os números naturais, basicamente ele era utilizado no processo de contagem, né? Ele era representado pela letra N, e esse conjunto de números, chamado conjunto de números naturais, iniciava pelo 0, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Observe que o conjunto dos números naturais é um conjunto de números infinito, é um conjunto infinito de elementos, porque a gente sempre tem o sucessor do número. O que é o sucessor do número? É o próximo, né? Depois do 8 vem o 9, depois o 10, o 11, o 12 e assim sucessivamente. Todo número natural tem o seu sucessor, tá? Todo número natural também vai ter o seu antecessor, exceto o zero. O zero é o único número natural que não tem o antecessor. O restante, todos eles têm antecessor. Mas todos os números naturais têm o seu sucessor. Bom, depois que você estudou o conjunto dos números naturais, foi apresentado a você o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Pela letra Z. E aí vem lá de menos infinito até lá, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero. Vale lembrar que o zero ele não é positivo e nem negativo, ele é a ausência de quantidade, por isso ele não tem sinal, tá?
O zero não tem sinal, nem de positivo nem de negativo. Eu vou trocar a cor da caneta, vou colocar azul para destacar para você que depois do menos 1, né, vem o zero. E você pode perceber que o zero é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais. Por quê? Para destacar essa frase, ó, a cada novo conjunto numérico estudado, números novos foram acrescentados ao novo conjunto numérico que você vai aprender. Então, você aprendeu o conjunto dos números naturais, e aí, quando foi aprender o conjunto dos números inteiros no 7º ano, foram agregados aí os números negativos, tá? É o que diz esse parágrafo aqui. Então, aí vem a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, também infinito no sentido positivo, tá? É claro que é convencionado colocar o sinalzinho de mais aqui na frente dos números inteiros positivos, tá? Não há a obrigatoriedade. Tranquilo? Bom, é só para destacar para vocês que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também os números naturais. E com isso você já pode guardar aí, né, na cachola, que todo número natural ele também é inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. O exemplo disso são os números negativos. Nenhum negativo é natural, tá? Mas todos os números positivos e o zero são inteiros e são naturais, ok? Vale lembrar também que nós conseguimos destacar os primeiros elementos desses dois conjuntos numéricos. Nós conseguimos enumerá-los, mostrá-los aí no conjunto numérico, os primeiros números que formam esse conjunto, tá? Mas a gente não tem como mostrar todos eles, porque trata-se de pontos isolados, né? Numa reta numérica, não existe nenhum número entre 0 e 1 na reta numérica natural. Então, por exemplo, se a gente tem a reta numérica natural aqui, a gente tem o 0 no início e aí vem o 1. Tá? Entre 0 e 1, eu não tenho nenhum número. Aí você deve estar pensando assim, senhor, mas e o meio? E o meio, 0,5? Existe? Existe, mas só que ele não é número natural. Então ele não pode estar aqui nessa reta numérica. Então ele não tem aqui. A gente diz que são pontos isolados. Tem o ponto que representa o 0, o ponto que representa o 1, e entre eles não tem mais ninguém. É claro que isso também serve para a reta numérica inteira, tá? A reta numérica inteira, deixa eu trocar a caneta aqui. A reta numérica inteira, ela é infinita nos dois sentidos, tem o zero aí no centro, os números positivos à direita e os números negativos à esquerda. É claro que eu estou exagerando aqui, colocando somente os elementos menos 1, 0 e 1, para você entender que também na reta numérica inteira, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 são pontos isolados. Ou seja, entre menos 1 e 0 não tem nenhum número, tá? São pontos isolados. Da mesma forma como eu já expliquei para a reta numérica natural, entre 0 e 1, ou 0 e mais 1, também não tem nenhum número. Então, por isso, nós representamos
o início dos conjuntos numéricos dos naturais e dos números inteiros com os seus elementos, ok? Ao final do sexto ano, lá para o meio do terceiro bimestre, quarto bimestre, e também nesse período do sétimo ano, você trabalhou com os números racionais. A diferença do número racional no sexto ano para o número racional relativo no sétimo ano é o sinal de negativo. No sexto ano, nós não trabalhamos com números negativos. Os números negativos aparecem no conjunto dos números inteiros, e aí trabalhamos aí ao final, né, do terceiro bimestre, no quarto bimestre, os números racionais relativos, que são, né, as dízimas periódicas positivas e negativas, as dízimas exatas, né, os decimais exatos, que são os números decimais, né, positivos e negativos, as frações positivas e negativas no sétimo ano. Com isso, vocês estudam um outro conjunto de números chamado conjunto dos números racionais. E aí, o conjunto dos números racionais, a gente não tem como representar com elementos, como foi feito aqui no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros. Por que que a gente não consegue? Porque, veja bem, agora, vamos imaginar a reta numérica racional. Eu vou colocar um negativo aqui, o -1, o 0 aqui mais ou menos no meio, e temos aqui o +1. Agora, entre -1 e 0, a gente tem uma infinidade de números negativos. Entre 0 e +1, nós temos uma infinidade de números que são positivos. Isso entre o 0 e o 1. A gente não tem como enumerá-los, tá? Por quê? Porque, veja bem, eu posso imaginar, e eu tenho quase absoluta certeza, que você pensou no -meio. Tá certo, -meio é um número racional. Mas só que eu posso pensar num número muito próximo do 0 aqui, muito próximo do 0, que é o menos 0,000000001. É um número muito pequeno, está muito perto do zero, mas não é zero. E ele é negativo, porque ele está à esquerda de zero. A gente pode imaginar um número muito próximo aqui do 1, que também vai ser negativo. Deixa eu colocar ele para cá, né? Que vai ser o menos 0,9999999 e infinito. Observe que esse número, ele é um número racional, ele está muito próximo de -1, mas ele não é -1. Da mesma forma, a gente pode imaginar para o lado positivo, claro. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho quase certeza que você pensou aqui no lado positivo. Você pensou no +meio. Sim, tenho +meio. +meio. Tenho mais 1/3. Mais ou menos aqui, ó. Mais 1/3. Mais 1/4. Mais 1/5. Enfim, tem uma infinidade de números, tá? E a gente pode imaginar um número tão próximo do 1 aqui, do +1, o mais 0,99999, que está muito próximo de 1, mas não é 1. E ele é um número racional. Observe, a complexidade entre 0 e 1 eu tenho infinitos números racionais. Logo, nós não vamos representar esse conjunto numérico com
elementos, como fizemos com o conjunto dos números naturais e com o conjunto dos números inteiros. Nós vamos usar a linguagem simbólica, tá? Número racional, o conjunto dos números racionais. É o conjunto onde só tem números da forma de fração A sobre B. Ou seja, o conjunto dos números racionais é da forma A sobre B, ou seja, na forma fracionária, ou na forma que pode ser representada por uma fração, tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros com B diferente de zero. Senhor, quer dizer então que todo número racional ele é representado por uma razão? Isso, é isso. Se você consegue representar o número por uma razão, através de uma fração, esse número ele vai ser, ou seja, ele é um número racional, ok? Com isso, a gente pode entender que todo número natural também é racional. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o 5. O 5, vocês estão vendo ele aqui, ó, ele é natural. O 5 também é inteiro. E se eu colocar uma divisão por 1 aqui, veja bem, presta atenção, acorda aqui, ó. Eu só posso colocar denominador 1, para eu não alterar o 5. Porque 5 dividido por 1 é 5. Eu não altero o número, tá? Então, se eu posso colocar o 1 debaixo do 5, ele vai continuar sendo 5. Observe que eu representei o número 5, que é natural, que também é inteiro, e eu representei o 5 na forma de uma fração. Logo, o 5 também é um número racional, e isso serve para todos os números naturais. Ou seja, todo número natural também é racional, ok? Claro que isso também vale para os números inteiros. Então, por exemplo, eu posso representar aqui, por exemplo, o menos 4. Menos 4. Se eu divido por 1, de novo, acorda, eu só posso colocar o denominador 1 para eu não alterar o menos 4. Se eu coloco 2, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Eu altero o número. Não pode, tem que ser 1. Observe que menos 4 dividido por 1 é menos 4. Então, eu não alterei o menos 4 que está aqui no conjunto dos números inteiros. É claro que menos 4 é um número inteiro, e como eu consegui representá-lo por uma fração, ele também é um número racional. Tá? Então, guarda na sua cachola. Todo número natural é inteiro e é racional. Todo número inteiro é racional. Tranquilo? Bom, dando continuidade aqui a nossa aula, a nossa conversa aqui, acredito que vocês estejam escutando as crianças vizinhas alegres brincando aqui na rua, mas hoje eu preciso continuar, né? Bom, na nossa próxima tela, então, antes de eu trocar de tela, até hoje vocês conhecem esses 3 conjuntos numéricos, naturais, inteiros e racionais. É claro que esses conjuntos de números, eles têm os seus subconjuntos. Por exemplo, conjunto dos naturais, nós podemos ter um subconjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
o subconjunto com números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Observe que a definição para subconjunto de um conjunto numérico é uma parte do conjunto, tá? O subconjunto é uma parte do conjunto. A mesma coisa para os números inteiros. Eu posso ter os números somente negativos, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu posso ter os inteiros que também agrega o zero e todos os números negativos, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Posso ter um subconjunto somente com os números positivos. Aí o zero está fora, porque zero ele não é nem positivo e nem negativo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante. O conjunto dos racionais, eu posso ter, por exemplo, um subconjunto dos racionais que tenha aí elementos, quantidade finita de elementos com 4 dízimas periódicas, né? Por exemplo, e vai ser um subconjunto dos números racionais. Então, guarda aí na cachola que esses 3 conjuntos numéricos, eles também têm infinitos subconjuntos e subconjuntos representam aí parte do conjunto dado, tá? Nossa próxima tela. Ainda assim, com esses conjuntos, não é possível escrever, não é possível escrever todos os números existentes. Aí você deve estar pensando, nossa, mas além de toda aquela infinidade de números racionais que a gente verificou somente entre 0 e mais 1, existe ainda outros números? Sim, existe. Um exemplo é o número π. O número π, entre outros usos, né, é muito utilizado no estudo de circunferência, tá? O π ele é utilizado para calcular, por exemplo, o comprimento da circunferência e a área da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, a gente vai ver posteriormente, a gente vai deduzir isso juntos, tá? Que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π, olha o π aqui, ó, vezes o raio, ou o comprimento da circunferência nada mais é de que a medida do diâmetro, porque o diâmetro ele está aqui em 2Rs, ó. 2R é igual ao diâmetro na circunferência. Então, é igual ao diâmetro vezes o π. É uma fórmula recorrente, claro. Né? Uma depende da outra. Uma existe porque a outra existe. E o cálculo da área, nossa, que medonho. Cálculo da área da circunferência é dado pela relação π, olha o π novamente, ó, um número π aí, π vezes r elevado ao quadrado. Então, essas duas relações, uma para calcular o comprimento de uma circunferência e a outra relação é para calcular a área dessa circunferência, ou do círculo também, né? Professor, o que é o comprimento da circunferência? É como se eu pudesse pegar a circunferência, cortar ela num ponto e esticar essa circunferência e medir. Ao medir, eu encontro o comprimento dessa circunferência. É claro que eu não tenho como cortar, né, a circunferência, esticar ela e medir ela na régua e saber o comprimento. Eu posso fazer isso com um barbante, mas tem a fórmula para isso, que você depende exclusivamente da medida do raio dessa circunferência, tá? Bom, continuando aí, o número π ele é conhecido há pelo menos 4.000 anos. Ou seja, nós estamos no ano de 2021. Pelo menos 1900 e
alguma coisa antes de Cristo já tinha conhecimento desse número π. Tranquilo? E aqui tem um manuscrito, se não me engano, é o Hind, eu não me lembro. Bom, seguindo aí, na Grécia Antiga, Arquimedes, que viveu em torno de 287 até 212 a.C., ele já atribuía ao valor de π, estava entre, deixa eu pegar a caneta aqui, entre 3 inteiros e 10/71, entre 3 inteiros, 10/70. Percebe que essa escrita ela é chamada de forma mista. Você aprende lá no 6º ano, através das frações impróprias. Lembrar o conceito de que fração imprópria é toda fração que tem o numerador maior que o denominador, tá? E aí você pode escrever a representação na forma mista, como está aqui em cima. Por que forma mista? Porque tem a parte inteira, e tem a parte fracionária. Eu vou abreviar porque não vai caber ali na lousa, né? Parte inteira e parte fracionária. E lá no 6º ano, certamente você aprendeu a transformar da forma mista para a fração imprópria. Como é que é feito isso? Você tem que multiplicar aqui, ó. Multiplica 3 vezes o 71, que dá 213. Depois multiplica, aliás, soma com 10. Então vai ficar 223 dividido por 71. E quando você faz essa divisão, 223 dividido por 71 dá 3, deixa eu apagar aqui por conta do espaço, tá? Dá 3,1408. 08, 45, 07, fiz na calculadora aqui. É claro que se você não quiser transformar da forma mista para a forma fracionária, né, para a forma de fração imprópria, o que você pode fazer? Nesse segundo caso aqui, vai dividir 10 por 70, e vai multiplicar por 3. Tá? Vai multiplicar por 3. 10, é isso mesmo? 10 dividido por 70. Vezes 3. Aqui tá dando 0,43. Estranho, né? Bom, o primeiro caso ali, 10 dividido por 71. Na verdade, não é vezes, né? É mais, né? É mais. Não é vezes, é mais. Se você divide 10 por 70 e soma 3. Que negócio que é esse que apareceu na minha tela aqui, gente? Drive Easy. Eu não falei para verificar nada disso. Minha gente. Tecnologia, quando não ajuda, muito atrapalha. Deixa eu só minimizar esse negócio aqui. Tomara que ele não desligue meu computador, né? Disponível, não, obrigado. Não quero fazer isso agora. Vamos continuar. Então, ó, retomando aqui. Quando você tem a representação na forma mista, tá? A forma mista, e você quer encontrar a forma decimal, você divide a fração, 10 dividido por 71 é 0,1408450704, e aí você soma com a parte inteira. Então, esse número
na forma mista representado na forma decimal, eu vou abreviar a escrita aqui 0,1408, como eu já havia falado, né? Bom, agora esse número, mesma coisa, você vai dividir 10 por 70 e vai somar a parte inteira, que é 3. E aí a gente tem aqui 3,1428 57, eu vou parar por aqui por conta do espaço da lousa e até a minha câmera está atrapalhando ali, mas não tem problema. Só para você ter a ideia, o número π, ele é... Cadê o número π aqui na minha calculadora? Achei. Ele é 3, o π. 3,14, 15,92, 65,36. 65,36 e tem uma infinidade de algarismos depois desses 6. Observe que Arquimedes, lá em praticamente 250 anos antes de Cristo, ele já tinha a aproximação para o π através dessas duas frações, desses dois números representados na forma mista, há quase 300 anos antes de Cristo. E o número π, ele já era conhecido há 4.000 anos, tá? Pelo menos, ok? Bom, dando continuidade aí, a próxima tela, o número π, ele não é um número natural, ele não é um número inteiro e ele também não é um número racional. Por que que ele não é? Porque a gente viu a definição lá na primeira tela. Lá na primeira tela, a gente viu a definição que para que um número seja um número racional, ele tem que ser representado através de uma fração. E aí, se a gente pegar o π que a gente verificou nessa tela, observe que após a vírgula não tem uma repetição de algarismo padronizada. Não tem, tá? Não tem um período, a gente chama de período, tá? Não tem um período. Tá? Eu sei. Será que depois do 6 vai voltar o 1, o 4, o 1, o 5, o 9, o 2, o 6, o 5, o 3 e o 6 de novo? Porque se voltasse, π seria um número racional. E só para você ter uma ideia, já teve matemático que, através de programa de computador, certamente, já analisou 800 mil algarismos depois da vírgula de π, né? Aqui depois da vírgula aqui no número π, para verificar se tinha um período. E não tem, tá? Já foi objeto de estudo aí de vários matemáticos para provar se era realmente um número racional ou não. Chegaram à conclusão de que não é um número racional, ok? Então, se o π não é um número natural, se ele não é natural, se ele não é inteiro e ele também não é racional, faz parte de outro conjunto de números. Faz parte de outra gaveta que guarda números, né? Bom, que outro número você pode imaginar que possa fazer parte desse conjunto de números junto com o π? Pensa um pouco. Nossa, mas na escola, né, na minha vida escolar, não tenho ideia. Ele deve ter alguma propriedade em comum com o número π? Sim, tá? Ele deve ter. A gente percebeu que o número π, aqui eu vou representar com quantidade finita de algarismos após a vírgula, mas é infinita e não tem um período lógico, tá? É o 3,14
15, 92, 65, 36, e eu vou colocar reticências porque o algarismo não para, tá? Observe o seguinte, como π não tem como representar através de uma razão, não tem como transformá-lo através de uma razão, como por exemplo, se a gente pegar 0,2222222 infinitamente. O ano passado, certamente, você aprendeu as dízimas periódicas e as frações geratrizes. Se você divide 2 por 9, se você divide 2 por 9, você encontra essa dízima periódica simples. Observe que depois da vírgula, as casas decimais formam um período simples porque só repete o algarismo 2 infinitamente. Então você escreve a fração geratriz dessa dízima periódica, ou seja, a fração que gera 0,2222222 infinitamente. Com o π, não tem como fazer isso, tá? Não tem como fazer isso. Então, não tem como escrever como uma fração, logo, o π não é um número racional. Agora, o número 0,22222 é racional porque eu consigo representar através da razão da fração 2 sobre 9, tá? Então, qual é essa propriedade comum que os outros números que fazem parte desse conjunto numérico têm que ter? É, após a vírgula, as casas decimais não formam um período. Essa é a propriedade. E esse número ele não pode ser representado por uma razão, por uma fração. Então eu apontaria essas duas situações de propriedade, vamos dizer assim, do π. E os números que formam o conjunto, esse novo conjunto numérico junto com o π, os algarismos depois da vírgula não tem um período, não formam um período, são algarismos que fazem com que não gerem um período que dê para transformar o número em fração, tá? Então, esses números que vão formar esse novo conjunto numérico, a principal característica é que eles não podem ser representados por uma fração, ok? Então, com isso, eu posso destacar aqui para vocês a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada do 5. Senhor, você pulou a raiz quadrada do 4. Não pulei. A raiz quadrada do 4, ela é exata, é 2. E 2, a gente já viu que é um número natural, que é um número inteiro e que é racional. Porque o 2 eu posso representar através de uma razão. Por isso, o raiz quadrada do 4 não está ali na minha sequência. Guarda na sua cachola. Esses números vão estar no mesmo conjunto numérico do π. Todas as raízes não exatas fazem parte aí do mesmo conjunto numérico que o π mora. E qual é o nome desse conjunto numérico? Tá? Porque aqui diz que faz parte do outro conjunto de números. E esse outro conjunto de números que tem as raízes não exatas, raiz cúbica de 1, raiz cúbica do 2, raiz cúbica do 3,
também, ó, todos os números que formam esse novo conjunto numérico, todas as raízes enésimas não exatas são números, assim como π, chamados de números irracionais. Ah, senhor, então quer dizer que o número que não é racional, ele é irracional. Sim, porque os números irracionais não podem ser representados por uma fração ou por uma razão que seja, né, que é a mesma coisa. Ok? Então, com isso a gente fecha a definição para o conjunto dos números racionais, tá? Os números racionais são os números que não podem ser representados por uma fração, por uma razão. Com isso, tem que ter um outro conjunto numérico que guarde, entre aspas, que guarde esses números irracionais, tá? Com isso, vou apagar a minha lousa aqui para que você entenda essa relação de que todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, tá? E vamos destacar também o conjunto dos números irracionais através do diagrama de Van Euler. A gente viu lá no começo da aula que a gente tinha um conjunto numérico chamado de conjunto dos números naturais, e aqui dentro dessa bolha cabem todos os números, todos os infinitos números naturais. Depois a gente viu o conjunto dos números inteiros, e aí eu disse que todo número natural também é inteiro, ou seja, todos os números positivos e o zero também são números inteiros, né? E todos os números negativos também são números inteiros. Depois a gente falou sobre os números racionais, que todo número inteiro eu posso representar por uma fração, então ele vai ser um número racional. E todo número natural eu também consigo representar por uma fração, então todo número natural também é racional. E aí acabamos de definir os números irracionais. Os números que não podem ser escritos na forma de uma fração são chamados de números irracionais. E aí ele não mistura com os outros números, porque a gente já sabe que todo número natural é racional e é também inteiro. Que todo número inteiro também é racional. Os números que não são racionais, eles são irracionais. E aí, aqui dentro desse conjunto de números, a gente tem o π, a gente tem todas as raízes não exatas, a gente tem números desse estilo aqui, ó, por exemplo, 1,01, 001, 0001. Por mais que eu saiba que depois pode vir 4 zeros seguido do algarismo 1, mas a gente não consegue transformar isso aqui numa fração. Logo, ele também é um número irracional, tá? Então, todos os números que não podem ser representados por uma fração é chamado de número irracional. E aí o diagrama ele fica mais ou menos nessa disposição, lógico, não tão feio como eu estou desenhando aí. E aí, por final, a gente tem o superconjunto, que é o conjunto de
todos os números, que é chamado o conjunto dos números reais. Deixa só o senhor arrumar essa. Conjunto dos números reais. Tá aqui o diagrama. O conjunto dos números reais são todos os números que vocês conhecem até o 9º ano. Porque no ensino médio vai aparecer um outro conjunto numérico, que não é objeto de estudo agora dessa nossa conversa, tá? É assunto do ensino médio, tá? Então, através desse diagrama, você consegue verificar que todos os números são reais, tá? Reais, o conjunto dos números reais. Que todo número natural é inteiro e é também racional. E que o número que não é racional, ele só pode ser irracional. Por isso que ele está à parte aqui, ó. O diagrama dele está à parte, está fora do conjunto Q. Tranquilo? Próxima tela, então, acompanha aqui comigo. Falando agora especificamente do π, apesar de a gente já saber que o π é um número irracional, ele é obtido, né? A sua aproximação está bem destacado aqui, ó, que a sua aproximação ela é obtida pela divisão do comprimento de uma circunferência dividido pelo valor do diâmetro dessa circunferência. Então, ó, vamos lembrar o seguinte, deixa eu pegar aqui uma circunferência, só um instante. Pegando aqui, isso aqui é um círculo, tá? Um círculo, eu só quero a circunferência. A circunferência é isso daqui. Somente o contorno. Eu vou aumentar um pouco a espessura aqui só para a gente ficar mais fácil. É claro, minha gente, que aqui a gente tem um centro dessa circunferência, que a gente tem aqui o segmento. Um segmento que vai de uma extremidade a outra. E eu vou trocar a cor dessa. E eu vou aumentar também a espessura aqui para que você possa ver. Aqui está muito bom. Então perceba, assim como eu disse anteriormente, se eu pudesse pegar essa circunferência, cortar essa circunferência aqui nessa extremidade e esticar essa circunferência, eu consigo medi-la, tá? É lógico que eu não consigo fazer isso, eu consigo fazer com um barbante. Eu posso sobrepor um barbante ali para poder, mas vai ficar muito grosseiro. E aí eu consigo esticar esse barbante e medir esse barbante, essa linha, o arame, enfim. E eu consigo também medir o diâmetro, tá? Com isso, só para a gente relembrar aqui as características, o centro da circunferência está mais ou menos aqui. A gente tem um raio aqui e o outro raio para cá. Logo, raio, não é raia. Logo, esse segmento em vermelho, ele é chamado de diâmetro. Diâmetro. E o diâmetro, ele é igual a 2 raios. Raio mais raio dá 2 raios, 2R. Tá? Um R aqui, um raio aqui, mais um raio aqui. Então, eu tenho um diâmetro. Ok? Bom, de modo prático, observe que eu tenho uma moeda de R$1, tá? E essa moeda de R$1, se você sobrepor aqui, né? Vou colocar aqui, ó, copiar essa criança daqui. Ctrl C, vou trazer lá para a moeda. Vamos supor que você consiga sobrepor aqui o barbante. Deixa eu diminuir ele aqui, o tamanho da moeda. Aqui, acho que deu, hein? Não deu, tem que ser um pouco maior. Isso em azul que eu estou fazendo é o barbante. Agora ficou mais próximo. Barbante.
Cortou o barbante azul, você consegue medir. E ao medir esse barbante, você vai chegar à conclusão que esse barbante ele tem 84,9 milímetros. E aí, se você pegar o raio, deixa eu pegar o raio aqui, porque ele já está feito, né? Vou trazer ele para cá, bem no centro da circunferência, acredito eu, né? Aí a gente tem o diâmetro. Se a gente medir esse diâmetro que está em vermelho, ou seja, a distância dessa extremidade a essa extremidade, que é o diâmetro, você vai encontrar 27 milímetros. Opa, milímetros. E o que esses dois valores estão relacionados com π? Se você dividir o comprimento da circunferência, 84,9, se você divide por 27, lembrar que as duas medidas estão em milímetros, você encontra a aproximação para o π. A aproximação para o π. Pode pegar a sua calculadora aí, eu sei que está pensando aí que é mentira. Divide aí, ó, 84,9 dividido por 27. Você vai encontrar... Deixa eu tirar o número π dali. Você vai encontrar 3,14 e um monte de 4. 4, 4, 4, 4 e assim infinitamente. Observe que a gente viu que o π ele é aproximadamente 3,141592, se não me engano, né? Enfim. Mas observa aqui, ó. Olha a aproximação para 3,14. Dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Ok? Comprimento, dividindo, né? Então, o comprimento da circunferência pelo diâmetro, você encontra a aproximação para o π. Agora, olha o segundo caso. Temos aqui uma latinha de refrigerante, uma lata de refrigerante de certamente 350 ml. E é claro que eu vou já pegar aqui a circunferência aqui. Será que eu consigo pegar essa circunferência? Deixa eu ver se eu vou trazer a moeda para cá. Trouxe a moeda, não quero a moeda. Vamos fazer outra circunferência aqui, então. Pegando, então, o barbante. Aqui o meu barbante, ele está digital, né? Tá aqui. E aí você vai circular esse barbante em torno aí dessa latinha de refrigerante e vai medir o tamanho, né, desse barbante. E aí, esse tamanho de barbante que a gente está falando, ele é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, você vai medir e vai encontrar 22 centímetros ou 220 milímetros. E aqui na imagem já está dando o valor do diâmetro. Esse é o diâmetro da latinha. Diâmetro. Ele já mediu. Tá? Porque senão, para medir o diâmetro da latinha com uma régua, por exemplo, já é mais complexo, né? Bom, e aí, como eu disse anteriormente, se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo valor do diâmetro, você encontra o valor aproximadamente do π. Olha só que interessante, né? O π é um número irracional. Ele não pode ser representado por uma razão. Porém, a aproximação dele
é dada por uma razão, né? A razão entre o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Bem interessante, né? Bom, então aqui, se você pegar o 220 milímetros e dividir por 70 milímetros, pode usar a sua calculadora, não tem problema nenhum, não. Dividido aí por 70 milímetros, você vai encontrar aí o valor 3,14, 28, 57, 14 novamente e 29. Eu acho que eu entrei na frente aí desse 29, entrei, mas não tem problema. O que eu quero destacar aqui é que o π, a sua aproximação que a gente vai usar sempre para os cálculos matemáticos é 3,14. E a gente viu nas telas anteriores 3,14, 15,92, se não me falha a memória. E assim por diante, né? 65. Tá? Mas olha só, 3,14. E o que a gente encontrou aqui com a divisão do comprimento da circunferência que forma a lata de refrigerante, dividida pelo valor do seu diâmetro, a gente chega próximo do valor do π. Interessante. Tá? Então, com isso, a gente já consegue deduzir a fórmula. Né? A fórmula do comprimento da circunferência, de qualquer circunferência. Tá? Então, se a gente viu que ao dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, a gente chega próximo do π. Então, presta atenção aqui. Acarreta. Se eu passar esse valor do diâmetro para o outro lado da equação, multiplicando, a gente fica com o comprimento da circunferência igual a π vezes o diâmetro. E a gente já viu nas telas anteriores aí que o diâmetro é 2r, né? Então, o comprimento da circunferência é igual a π vezes 2 raios. E é convencionado usar aqui, ó, comprimento da circunferência igual a 2πr, que é a mesma coisa que a gente já escreveu aqui em cima. Só mudei a ordem dos fatores ali, mas não altera em nada o cálculo. Essa é a relação para nós encontrarmos aí o comprimento de qualquer circunferência, seja ela o tamanho que for, tá? É claro que se eu tenho o valor do raio, eu encontro o valor do comprimento da circunferência. É claro que uma situação problema que é apresentado o comprimento da circunferência, eu consigo encontrar a medida do raio e também consigo encontrar a medida do diâmetro. Ok? Então, nessa relação, eu preciso de um único valor, ou do raio, ou do diâmetro, ou do comprimento da circunferência, porque o π sempre vai ser 3,14 para os cálculos matemáticos. Tranquilo? E agora uma curiosidade. Tem esse moço aí que apareceu na sua tela. Quem será esse moço? Esse moço, ele é o Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, porque ele nasceu em Pisa, tá? Então, Leonardo Fibonacci, ele viveu em 1170 até 1250, foi um matemático italiano de grande influência na Idade Média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da Idade Média. Introduziu os algarismos arábicos na Europa. São os algarismos que a gente usa até hoje, tá?
Os algarismos indo-arábicos, eles foram trazidos por Al-Khwarizmi, tá? Do Oriente para o Ocidente, e aí foi difundido pela Europa, e o Fibonacci certamente ele tem mérito nisso, né? Dos algarismos arábicos, né? Descobriu a sequência de Fibonacci. Ele descobriu uma sequência, e quando você descobre alguma coisa na matemática, ela ganha o seu nome, tá? Então, o Leonardo Fibonacci, ou somente o Fibonacci, ele descobriu essa sequência aqui. O que você pode observar nessa sequência? Que o primeiro elemento é 1 e depois repete o 1. O senhor, tá óbvio, tá aí. Tá. Mas o próximo elemento é a soma com o anterior. 1 mais 1 dá o 2. 3 mais 2 dá o 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 13 dá 34. 34 mais 21 dá 55. 55 mais 34 dá 89. 89 mais 55 dá 144. Tá? E assim por diante. O próximo elemento na sequência de Fibonacci vai ser a soma com o seu anterior, né? Tá certo? Então, se a gente somar 144 mais 89, a gente obtém 233. E qual é a principal característica dessa sequência? Tá? Se você pegar um número dessa sequência e dividir pelo número que está antes, ele vai gerar um número irracional, tá? Então acompanhe comigo. Se você dividir 8 por 5, se você dividir 8, deixa eu trocar a ponta da caneta aqui. 8 dividido por 5, você encontra 1,6. Se você dividir 13 dividido por 8, então 13 dividido por 8, você encontra 1,625. Já percebeu aqui o que há de comum nas duas divisões? E vamos continuar. Se a gente pegar o 89, por exemplo, e dividir por 55, 89 dividido por 55, quanto que vai dar isso? 89 dividido por 55. 1,618. E aí deu lá para ver na tela? Deu. Depois vem 181818 e assim por diante. Se a gente pegar o 233 e dividir por quem vem antes, que é o 144, quanto será que vai dar? 233 dividido por 144. Dá 1,61805 e depois vem um monte de algarismo. Bom, esses números aqui, que tem as reticências, eles são números irracionais. E aí você pode observar um padrão. 1,618. 1,618. Esse número, ele também é irracional e ele é chamado de número φ. Φ. E a gente tem a aproximação dele para 1,618. Chamado também de número áureo, número de ouro. Fibonacci, para você ter uma ideia, ele percebeu na botânica o crescimento dos troncos das árvores, na reprodução de animais, por exemplo, coelho.
né? É lógico que um coelho não vai chegar a ter 2.584 filhotes numa única vez, né? Não dá. Mas Fibonacci percebeu que as crias, né, da coelha, ela seguia a sequência de Fibonacci na botânica. No corpo humano, segue esse número φ, esse número áureo. Para vocês terem uma ideia, se você pegar a distância o tamanho do seu dedo mindinho e dividir por dois pedaços dele aqui, vai dar o número áureo. Se você pegar a sua altura e dividir pela altura do seu umbigo até o chão, vai dar o número áureo. Aproximadamente 1,618. Para encerrar, então, porque a gente já falou bastante sobre os números irracionais, aqui tem a representação da sequência de Fibonacci. Deixa eu só alterar ela aqui um pouquinho para o lado, para ficar mais fácil você enxergar isso. Tem aqui, começando essa espiral, né? Ela é chamada de espiral. E ela é regida, né? Vamos falar desse modo, né? Pela sequência de Fibonacci. Tá? A medida do lado do quadrado é a sequência de Fibonacci. Então aqui a gente tem um quadrado de lado 1, depois repete o elemento 1 novamente com o lado 1. Depois o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 8. Percebe? Somando com o anterior e seguindo a sequência de Fibonacci. Tranquilo? Bom, eu espero aí que você tenha ficado comigo aí nessa aula toda. Espero que você tenha entendido que os conjuntos numéricos são como gavetas onde nós guardamos ali os elementos que são os números, né? E que agora você entende que além dos números naturais, além dos números inteiros, além dos números racionais, também tem os números que não são racionais, então eles são irracionais. Com isso, a gente formaliza o conjunto dos números irracionais. Com isso, englobando todos esses números, temos o conjunto numérico chamado conjunto dos números reais, que são todos os números juntos. Ok? Um forte abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!